Vamos lá, continuando. Olha. Sobrou aqui 42, tá certo? Quero saber se 42 é divisível por 7? É, eu tenho certeza que é. Mas se eu não tiver certeza, o que é que eu faço? Eu separo o último algarismo, 2, e dobro. 2 vezes 2, 4. O que é que eu tenho agora? Tenho o 4 que sobrou ali à esquerda, menos o 4 que foi o dobro, vai dar 0. 0 dá para dividir por 7? Dá. Tá certo? Se eu não tenho nada e vou dividir para 7 pessoas, cada um não vai ganhar nada. Então o número 588 tem divisão exata por 7. Vamos continuar com o outro. Tinha sobrado 129, né? Vou tirar daqui 12, vai sobrar 117. 117 é divisível por 7. Se eu tenho dúvida, o que é que eu faço? Eu separo o 7 e dobro. 2 vezes 7, 14. Sobrou aqui 11, menos 14 vai dar menos 3. Menos 3 dá para dividir por 7? Não dá. Então esse número não tem divisão exata por 7. Então 588 é divisível por 7 e 1296 não é. Certo? Então o que é que eu faço? Separo o último algarismo e dobro. Tá certo? E subtraio das casas que sobraram à esquerda. Depois vem a divisão por 8. Na divisão por 8, o que é que eu vou ter aqui agora? Eu vou ter todo número que terminar em 3 zeros, tá certo? Lembra do 4? O 4 quando terminava em 2 zeros, o 8 quando terminar em 3 zeros. Então qualquer número que terminar em 3 zeros tem divisão exata por 8. Ok? Aqui terminou em 2 zeros, aqui terminou em 3 zeros. Ou os 3 últimos algarismos. Aqui são os 2 últimos, aqui são os 3 últimos. Então vamos pegar o mesmo exemplo aqui. Eu quero saber se 1296 tem divisão exata por 8. E o que é que eu vou fazer? Vou separar os três últimos. Então o que é que eu faço? 296 eu vou dividir por 8. 29 dá 3, 3 vezes 8, 24, para 29, 5, baixa o 6, 56 por 8 dá 7, sobra 0. Então divisão exata, o número 1296 tem divisão exata por 8. Tá certo? Então, quando eu digo que facilita, é que eu estou resolvendo uma equação. Encontrei x igual a 1296 dividido por 8. Então, eu não vou ficar perdendo tempo, principalmente numa prova, se eu tenho um método de encontrar rapidamente se essa equação vai dar exata ou não. Se minha resposta está certa ou não está certa. Vamos para a divisão por 9. Na divisão por 9, você vai lembrar do 3. Soma dos valores absolutos. A mesma coisa do 3. Tá certo? Então, vou pegar o mesmo exemplo. 1296. Será que é divisível por 9? Então, vou fazer 1, mais 2, mais 9, mais 6. Não é isso? Quando eu somar vai dar 18. 18 é divisível por 9? É, eu sei que é. Mas se eu tenho dúvida, eu ainda faço 1 mais 8, 9. Então a mesma regra do 3. Depois vem a divisão por 10. Eu não vou colocar nem exemplo, porque a divisão só é exata por 10 quando o número terminar em 0. Terminou em 0, tem divisão exata por 10. Depois vem a divisão por 11. Os livros também não trazem, é como a divisão por 7. Não sei por que não trazem, não sei se é porque dificulta para um aluno de quinta série, mas eu acho que não.
nos dois não tem problema. Eu vou pegar um número aqui, 132, e vou pegar o mesmo exemplo, 1296. Quero saber se esses números são divisíveis por 11. Na divisão por 11, a regra diz que você coloca em ordem. Ó. Lembra lá do comecinho, primeira, segunda, terceira ordem. Primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Tá certo? Coloca em ordem. Agora nós vamos somar os de ordem ímpar e os de ordem par. De ordem ímpar aqui eu tenho 2 e 1. 2 mais 1, 3. De ordem par eu tenho o 3. Eu vou fazer o quê? 3 menos 3 que dá 0. Dá para dividir 0 por 11? Dá, vai dar 0. Então a divisão ela é exata. 132 é um número divisível por 11. Mesma coisa, vamos somar ordem ímpar, 6 mais 2, 8. E vamos somar ordem par, 9 mais 1, 10. Tem uma coisa que chama a atenção, é o quê? Quando a gente está explicando isso, eu digo ordem ímpar, 6 e 2. Ordem par, 9 e 1. Aí confunde o número ímpar com o número par. E não é o número ímpar nem o número par. É a ordem que eles se encontram. 6 é de primeira ordem, então ele é de ordem ímpar. 2 está na terceira ordem, é de ordem ímpar também. 9 está na segunda ordem, ordem par. 1 está na quarta ordem, ordem par. Aí veja a mesma coisa. Ó. O 2 é de primeira ordem, ordem ímpar. O 1 é de terceira ordem, ordem ímpar. De ordem par eu tive só o 3. Então lembra que é o algarismo e não que é a ordem e não o algarismo, se é par ou ímpar. Então aqui nós vamos fazer o maior menos o menor, 10 menos 8 dá 2. 2 para dividir por 11 não dá exato, então 2 não é divisível. 1296 não é um número divisível por 11. E para encerrar essa parte aqui, nós vamos ter a divisão por 12. Quando é que um número é divisível por 12? Quando ele for divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Então vamos pegar o mesmo exemplo aqui, ó, 1296. Eu já fiz aqui, já mostrei a vocês que somando vai ser divisível por 3, por 4. Pegou os dois últimos, é divisível por 4, então 1296 tem divisão exata por 12. Tá certo? Então vamos ver, vamos voltar. O número é divisível por 2 quando ele for par. Terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. O número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos for divisível por 3. Isso quer dizer que você vai somar os algarismos e essa soma tem que ser divisível por 3. O número é divisível por 4 quando ele terminar em 2 zeros, qualquer número terminar em 2 zeros, ou os dois últimos algarismos for divisível por 4. O número é divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5. O número é divisível por 6 quando ele for por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O número é divisível por 7, aí tem uma regrinha, tá certo? Que eu falei a vocês que não aparece nos livros, que a regra diz o seguinte: você separa o último algarismo e dobra, multiplica por 2. Pega os algarismos que sobraram à esquerda e faz a diferença com esse. E vê se esse número é divisível por 7. Se você tiver dúvida, continua a mesma regra. Separa o último e dobra. Ok? Divisão por 8. É só lembrar do 4. 4 termina em 2, 8 termina em 3 zeros. 4 você pega os dois últimos, 8 você pega os três últimos. Tá certo? A regra é a mesma. Divisão por 9. A mesma coisa do 3. Quando a soma dos valores absolutos for divisível por 3. Eu quero lembrar de uma coisa. Todo número divisível por 9 será divisível por 3. Mas nem todo número divisível por 3 será divisível por 9. Por quê? 9 é múltiplo de 3.
3 é divisor de 9, também vimos na aula anterior, tá certo? Divisão por 10 só quando terminar em 0. Divisão por 11 também tem uma regra, coloca primeiro em ordem, certo? A primeira, segunda, terceira, quarta ordem, daí por diante, certo? Aí soma os algarismos de ordem ímpar, soma os algarismos de ordem par e faz a diferença entre o maior e o menor e vê se dá para dividir por 11. Ó. 3 menos 3, 10 menos 8. E a divisão por 12, o número é divisível por 12 quando for por 3 e por 4 ao mesmo tempo, então é só observar a regrinha do 3 e do 4. Então eu só quero voltar a lembrar que aprenda essas regrinhas que facilitam para vocês, tanto na multiplicação como na divisão. Certo? Eu cobro muito isso. Hoje eu não trabalho mais com turma de ensino fundamental. Trabalho com turma de ensino médio. Mas ainda hoje faço toda essa revisão para o Enem com eles para facilitar nisso aí. Porque facilita tanto na multiplicação como na divisão. Então, terminada essa aula, eu vou pegar uma página aqui, que é a página 6, e vou resolver as questões ímpares, tá certo? E deixar as pares para vocês, como eu falei no começo. A avaliação de vocês são todas as atividades que vocês vão resolver, ok? Então, na próxima aula eu começo a resolver essas questões, as questões ímpares, fica as pares para vocês, eu mando a foto e vocês começam a trabalhar com essas questões.